quando for para começar, podemos então começar. Já por agradecer a todos a vossa presença aqui, dar-vos os bons dias aqui às Hortas da Rainha, também agradecer ao Denis a generosidade e a hospitalidade com que nos recebe. E dizer-vos que, pronto, é com muito gosto que nós iniciamos, no fundo, aqui um diálogo, e um diálogo sobre algo que eu acho que nos une a todos, no fundo, melhores práticas agrícolas mais sustentáveis, que venham um bocadinho aqui na resposta aos desafios que, mais do que ninguém, os senhores agricultores e os senhores produtores, e estão aqui alguns, sentem, não é? Que dia para dia, ou de ano para ano, são cada vez mais estes fenómenos extremos de temperatura ou de cheias, solos a ficarem empobrecidos, a perda de nutrientes, e portanto o nosso grande objetivo, Sílvia, não vamos dormir, pois não? O nosso grande objetivo é, no fundo, promovermos aqui um diálogo e mostrar que, de facto, se calhar há outras opções de fazer agricultura, e uma agricultura que seja mais amiga, acima de tudo, dos senhores agricultores e em última análise, de todos nós, do planeta, de nós como consumidores, em termos de alimentos. O meu nome é Cláudia Costa e eu coordeno o Academy do Food for Sustainability. O que é o Academy? O Academy acaba por ser o nosso Learning Hub, onde nós fazemos a disseminação e a promoção de todo o conhecimento que nós vamos gerando internamente, e pronto, uma das materializações das nossas ações são, por exemplo, aqui estes eventos de diálogo e de disseminação, como estes das Grow Workshops. Comigo tenho alguns membros da minha equipa que eu vos vou apresentar. Tenho aqui a Catarina, que é mestre em agronomia. Tenho ali a Joana Grácio, que não quer ser apresentada, que é zootécnica. Tenho ali a Rita Silva, que é mestre em microbiologia. O Leonardo, que é doutorado em solos. O José Mourinho, que é um especialista em agricultura biológica e fermentados, um grande impulsionador aqui da agricultura biológica no nosso país, e a nossa querida Sílvia, doutorada em Ciências da Alimentação e Tecnologia. Portanto, estamos todos aqui para vos apoiar e para nos conhecermos um bocadinho melhor. Portanto, eu vou começar a fazer aqui... deixem-me só dar-vos aqui um contexto das nossas, antes de me apresentar o Food for Sustainability, o que é que são estas Grow Workshops? É assim um nome assim um bocadinho inglês, estrangeiro, mas isto de facto, nós estamos aqui sobre o patrocínio do Instituto Europeu para a Inovação e Tecnologia, que é uma organização fora da União Europeia, mas é uma organização que visa a promoção de inovação e empreendedorismo dentro da Europa. É um bocadinho o paralelo ao MIT nos Estados Unidos. Nós na Europa temos aqui o EIT. E o EIT trabalha segundo vários pilares que considera prioritários nestas questões do empreendedorismo e da inovação a nível europeu. E um deles é o food, a alimentação. Portanto, eles têm aqui um programa dirigido só às questões do agroalimentar, onde querem promover novos alimentos, alimentos mais nutritivos, novos produtos, mas uma das coisas que é essencial, se falamos do agroalimentar, é a parte primária, não é? Ou seja, os produtores e os agricultores. E o que é que esta instituição começa a perceber, e de facto não é só esta, acaba por ser uma realidade comum aos vários países, que há aqui um grande gap, um hiato entre estas instituições europeias e, de facto, o que se passa no terreno, os senhores agricultores e os senhores produtores. Então, isto é uma iniciativa europeia de aproximação aos agricultores neste diálogo de promoção, para falarmos um bocadinho de tópicos que interessam à União Europeia, não é? No fundo, solos mais sustentáveis, uma agricultura mais sustentável, mas ao mesmo tempo ter aqui algum feedback também do que é que se está a passar a nível do terreno, quais são as dificuldades em Portugal, quais são os desafios, como é que a parte produtiva vê estas diretivas, no fundo, que são impostas no sentido de desenhadas, no sentido de ajudar os agricultores. Portanto, é no fundo também uma tentativa aqui de aproximação. Não estamos sozinhos. Isto é um consórcio, trabalhamos com uma universidade na Suécia,
que é Lund University, uma universidade austríaca, que é o Austrian Institute of Technology, um centro de competências em França, a Vitagora, e claro, temos também a BGI, que é uma empresa portuguesa, uma aceleradora de base tecnológica. O que é isto? É um nome um bocadinho complicado. Portanto, é uma empresa que se especializa em levar as ideias para os negócios, não é? Não basta nós termos uma boa ideia, é preciso depois termos clientes e termos fornecedores e conseguir montar aqui uma estrutura, e esta é uma empresa especializada em levar tecnologia da universidade para o mercado. E, portanto, nós todos em conjunto, cada um no seu país, organiza estas sessões, os EIT Workshops. Nós somos a cara portuguesa, o Food for Sustainability, dos EIT Food Workshops, que, deixe-nos dizer, é já a segunda edição, e eu vou-vos já dizer onde é que vocês podem arranjar informação sobre a primeira edição. E, portanto, feitas as introduções sobre o EIT Food Workshop, um bocadinho da equipa, vou-vos só falar um bocadinho do Food for Sustainability, quem é que nós somos. E vou chegar aqui e ir passando. Portanto, nós somos um laboratório colaborativo. O que é um laboratório colaborativo? Somos uma associação privada sem fins lucrativos. Somos parte do sistema científico nacional. O que é que isto quer dizer? Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós advocamos tem por base ciência. Portanto, não são modas nem tendências, nós somos de base científica e estamos, ao contrário das universidades, estamos mais próximos da indústria ou dos produtores ou dos agricultores do que as universidades, não é? Então, enquanto as universidades fazem investigação mais fundamental, nós fazemos investigação mais aplicada. Portanto, percebendo quais é que são os problemas reais da indústria, da agricultura, da produção, e fazemos daqui, portanto, investigação na resolução destes desafios. Especificamente, nós trabalhamos para a produção primária mais sustentável, ou seja, nós queremos encontrar formas de tornar mais sustentável esta intensificação dos sistemas agroalimentares, nomeadamente da agricultura. Portanto, encontrar aqui modelos alternativos que permitam também a continuidade da produção de alimento, a continuidade de rendimentos nos agricultores, mas também a continuidade em termos ambientais, em termos de sustentabilidade. E aqui o que eu tenho para vos mostrar, nós estamos em Idanha, a Ana, pelos vistos, conhece Idanha, ou conhece alguém ali na fotografia. Estamos sediados em Idanha, não trabalhamos para Idanha, mas trabalhamos a partir de Idanha, porque muitos dos problemas que nós identificamos aqui não são problemas de Idanha, são problemas de Portugal, são problemas ibéricos, são problemas europeus. Portanto, trabalhamos a partir de Idanha. E porquê Idanha? Idanha porque é um município que tem aqui algumas características muito especiais, um contexto muito particular para nos acolher. E muito brevemente, vou-vos dar um contexto rápido sobre Idanha. Idanha, durante muitas décadas, foi uma grande produtora de tomate e de tabaco. Enquanto existiram as campanhas de tomate e de tabaco, foi uma região que muito intensivamente adotou estas culturas. Quando estas campanhas acabaram, no fundo, quando estas produções deixaram de ser subsidiadas, o que é que aconteceu? Os agricultores deixaram de produzir. Ao deixar de produzir e tentarem mudar a sua produção para outras culturas, depararam-se com solos extraordinariamente empobrecidos, sem nutrientes, sem matéria orgânica, ou seja, sem capacidade produtiva. Qual foi a consequência? As pessoas começaram a abandonar os campos, houve aqui uma grande perda de rendimento económico, grande êxodo rural, e Idanha, de facto, caiu em termos de PIB nacional em mais de 60%. Portanto, a região viu-se, de repente, muito, muito empobrecida, e a pessoa responsável do município disse: está na altura de nós olharmos, no fundo, a agricultura, porque não deixamos de ser um distrito agrícola, e tentar ver qual é a agricultura do futuro. Então, Idanha posicionou-se como uma região de agricultura biológica, orgânica, mais sustentável, e é assim que se promoveu e é assim que acolhe, e por isso também conseguiu ser a primeira biorregião do país. Portanto, e neste sentido, aparecemos nós também aqui sediados em Idanha. E tenho aqui muitos dos meus colegas que moram em Idanha, e de facto
se verifica que Idenha é de facto uma região diferente, com pessoas diferentes, ideias diferentes, muitos estrangeiros, muitas pessoas que vêm à procura de formas alternativas de fazer a agricultura. E, portanto, isto é uma das razões que nós estamos em Idenha. E o que eu tenho aqui, este modelo complicado, é um modelo que esteve na gênese do nosso Food for Sustainability e, no fundo, transmite bem aquilo que nós somos. Isto é um sistema quase totalmente circular que integra a produção de água, algas, peixe, em aquacultura, hidroponia, portanto, vegetais que são criados sem solo, e utiliza todos os resíduos deste sistema dentro do sistema, não é? Portanto, as algas alimentam os peixes, os resíduos dos peixes alimentam as plantas e os resíduos das plantas voltam a alimentar as algas, não é? Este sistema, naturalmente, tem aqui necessidade de um input externo, que no fundo são todos os resíduos agroindustriais que podem ser aproveitados como input também ao sistema, ok? Ou seja, o que é que nós trabalhamos, no fundo, é a sustentabilidade da cadeia alimentar, uma cadeia fechada, totalmente reaproveitada e que permite levar a produção de alimentos a regiões, a localidades onde, de facto, agora não é possível uma produção sustentável alimentar. Portanto, nós acreditamos também que esta maior sustentabilidade da produção primária só é possível, ou é mais facilmente possível, através de ferramentas tecnológicas, de ferramentas digitais, não é? A pressão que é posta no sistema e a resposta rápida que o sistema precisa que, de facto, que os senhores agricultores se apoiem nas tecnologias, na inteligência artificial, na robótica, nas imagens de satélites que lhe permitam, portanto, acompanhar a sua produção e corrigir e detectar pestes e infestantes com maior rapidez. Portanto, para chegarmos aqui, o que é que nós precisamos? Precisamos que as pessoas saibam o que é que estão a fazer, que conheçam as tecnologias, portanto, as questões da capacitação são muito importantes e, claro, as pessoas têm que ver, têm que experimentar, têm que saber, têm que questionar. Portanto, esta parte da educação e das comunidades de interesse dá-nos aqui esta perspectiva mais de inovação, mais de empreendedorismo, que é para, de facto, que se consiga promover aqui uma mudança na abordagem à agricultura. Portanto, nós definimos a nossa agenda, temos uma agenda de investigação muito bem definida, em 5 pilares. Primariamente, a economia circular, portanto, a circularidade de sistemas totalmente fechados, onde todos os desperdícios, todos os resíduos servem de input a outras atividades. Temos agora um foco maior na produção nos desperdícios da amêndoa e da azeitona, portanto, do olival, é aqui que estamos focados. Temos uma grande ação a nível dos solos. Acreditamos que os solos é a base de tudo. 95% dos nossos alimentos, direta ou indiretamente, vêm do solo. Okay? Portanto, o solo é aqui como uma base. E desta base leva-nos, por exemplo, a falarmos em práticas como a agricultura regenerativa, que cuida não só do solo, e a Catarina vai falar um bocadinho mais acerca disso, mas vai um bocadinho mais além e regenera, restaura aquilo que foi sendo estragado ao longo de décadas e décadas de práticas. As práticas de agricultura regenerativa têm aqui, como se costuma dizer, um spillover, têm aqui um benefício ou algo que deriva destas práticas, que são os serviços de ecossistema, não é? Se nós cuidarmos do solo, estamos a cuidar da biologia, estamos a cuidar dos nossos lençóis freáticos, da qualidade da água e estamos também a ter em atenção uma coisa muito importante e que para nós é muito importante, que são as questões do carbono, não é? 1/4 das emissões dos gases de efeito de estufa vêm das práticas agrícolas, não é? E o solo tem uma capacidade muito grande de absorção deste carbono que está na atmosfera. E, portanto, agricultores, práticas agrícolas que sejam amigas do solo, são também práticas agrícolas que são amigas do carbono, no sentido de que sequestram carbono e mantêm o carbono no solo. Portanto, aqui os serviços de ecossistema, a questão do carbono para nós é fundamental. E depois ligamos, naturalmente, toda esta parte do microbioma solo
com o microbiota humano, não é? Portanto, a nutrição funcional, a densidade nutritiva dos ambientes, alimentos funcionais para o maior saúde e bem-estar humano. E como eu já vos falei, estamos aqui a falar de mudanças de paradigmas, de mudanças de mentalidades, que é um desafio grande, não é? Especialmente numa cultura como a portuguesa, não é? Que estamos tão habituados e somos tão arrastados um bocadinho pela tradição. Portanto, temos sempre aqui esta abordagem mais de experimentação, de demonstração, de vermos como é que as coisas se fazem. Portanto, aqui a nossa área de inovação e empreendedorismo. Eu não sei se por acaso vocês já viram os nossos webinars semanais, que temos todas as quintas-feiras, e corremos vários ciclos, todas as quintas-feiras, durante 1 hora e meia, falamos de tópicos de interesse, falamos de solo, falamos de carbono, falamos de agricultura regenerativa, falamos de digitalização. E como é que nós falamos? Falamos através com os maiores especialistas internacionais nestas áreas, convidamos para, durante 15 minutos, falarem connosco, explicarem-nos, mostrarem-nos, demonstrarem. Portanto, também, se tiverem interesse e curiosidade, está tudo disponível no nosso website. E se quiserem sugerir algum tópico, alguma coisa que queiram ver melhor abordada, melhor discutida, sejam, por favor, à vontade. Estamos agradavelmente abertos a mais sugestões. Para além dos nossos webinars, portanto, como eu estava a dizer, uma das partes importantes que nós temos e do trabalho que desenvolvemos no nosso laboratório colaborativo, o Food for Sustainability, são as análises genéticas do microbioma. Portanto, fazemos um trabalho muito grande em tentar perceber a microbiologia e o equilíbrio entre o consórcio de fungos e bactérias e tentar perceber como é que o solo, em termos de microbiomas, está. E se está equilibrado, não é? E se não está equilibrado, o que é que nós podemos fazer e que medidas é que se podem ser tomadas para restabelecer essa microbiologia tão importante e tão vital à saúde do solo. E fazemos trabalhos no montado, no olival, na vinha, e portanto temos aqui já uma série de trabalhos e de estudos, mesmo tentando analisar este consórcio de fungos e bactérias. E eu não sei se têm noção, mas numa colher de sopa de solo encontram-se mais micro-organismos do que o total da população humana. Portanto, o solo é um elemento, de facto, extraordinário, extraordinariamente complexo, extraordinariamente rico e, portanto, convém começar a percebê-lo um bocadinho melhor e começar a analisá-lo um bocadinho melhor. O que é que nós temos também? Temos aqui o nosso biolog, onde é que ele está? O nosso querido catálogo de agricultores biológicos, sustentáveis. O que é que nós queremos? Queremos promover uma iniciativa onde se agreguem os produtores, os pequenos produtores, os produtores que têm de facto estas preocupações de maior sustentabilidade. Porquê? Porque nós depois, quando começamos a falar em eventos como este, porque eu preciso de mais produção e eu não sei onde é que posso ir, eu tenho produção a mais, não sei onde é que posso... Portanto, há aqui alguma desconexão em termos de cadeia de abastecimento e, portanto, nós temos aqui uma plataforma onde queremos, de facto, ter aqui a centralidade desta informação para que os seus agricultores possam partilhar entre si e consumidores que queiram saber onde é que estão, porque agora, cada vez mais, também esta produção local acaba... Está a ganhar interesses junto dos consumidores e as pessoas querem saber onde é que estão. Portanto, eu aconselho-vos vivamente a registarem-se. Vamos deixar de ter aquela parte do nosso país que fala e depois nunca mais faz nada. Portanto, incentivo-vos mesmo a registarem, para deixarem lá o vosso... Nós não vos vamos vender nada, prometemos. Tenho aqui a Joana comigo, que ralha comigo quando eu utilizo alguma coisa de... Não vamos vender nada, de facto é só mesmo para as pessoas partilharem a informação e a produção que têm. E por último, só uma palavrinha sobre o nosso Polo de Inovação Digital Europeu. Isto é também uma iniciativa a nível europeia. E como é que isto surge? Surge essencialmente com a questão do Covid. A questão do Covid
levantou novas questões que não tinham sido postas até aqui, não é? E uma das grandes questões que se pôs foi a questão da resiliência. Será que nós vamos ter alimentos para as nossas populações? Será que nós vamos conseguir fazer chegar os alimentos? E, portanto, sistemas alimentares mais próximos, mais resilientes, no fundo, asseguram aqui a estabilidade e a segurança alimentar, e isto é muito importante para a estabilidade das nações, para a própria competitividade das nações, e, portanto, a Europa tem aqui um plano, que é o Program Digital Europe, em que incentiva a digitalização da Europa, nomeadamente do agroalimentar. E, portanto, em Portugal existem 17 polos de inovação digital, 12 destes polos são polos que têm um âmbito europeu, nós somos uns deles. Portanto, os polos de inovação digital são entidades que trabalham em consórcio, não têm entidade jurídica independente, e estes consórcios estão encarregues de identificar quais é que são os desafios de cada um dos setores. Okay? Nós trabalhamos no agroalimentar, estas entidades identificaram estes desafios e desenharam 4 tipos de serviços. Um é o chamado Test Before Invest, ou seja, onde há a possibilidade de se experimentar os serviços ou as tecnologias antes de os adquirir. Outros têm a ver o acesso ao financiamento. Quais são os mecanismos de acesso a financiamento? Outros têm a ver com as ações de capacitação, não é? De aprendizagem, conhecimento. E, por último, conseguir haver aqui o acesso a redes internacionais de inovação, portanto, os ecossistemas de inovação. O nosso consórcio é formado por 25 unidades que desenharam estes serviços e, portanto, temos aqui serviços digitais na área do carbono, na área da inteligência artificial para a detecção, por exemplo, de pestes, a robótica para o tratamento de infestantes, as questões da rastreabilidade, que são muito importantes, não é? Saber de onde é que vêm efetivamente os alimentos, a forma como é que eles são produzidos, e, portanto, estes são os tipos de serviços que são 15 serviços que foram desenhados e que são postos ao serviço dos senhores agricultores. Também vos deixo aqui o site, se quiserem saber um bocadinho mais, e estar um bocadinho mais por dentro das nossas atividades. Para já fico por aqui. Se tiverem mais alguma questão, eu vou estar com vocês durante esta manhã toda. E passo agora à minha colega Catarina, que vos vai falar um bocadinho aqui sobre agricultura regenerativa. Catarina, se quiser, eu posso ficar aqui e ajudá-la a passar a apresentação. Não sei se prefere passar a apresentação. Não, eu passo. Olá, bom dia. Então, antes de mais, todas estas iniciativas ganham uma importância redobrada porque sabemos que está cada vez mais difícil fazer agricultura em Portugal. Nós não temos sofrido de fenómenos de seca, de chuvas, de precipitações mal distribuídas e em pouca quantidade, relativo, já vos vou explicar porquê. Solos pobres e pouco férteis, que é uma realidade muito portuguesa. Sofremos também de erosão e desertificação dos solos, embora isto não seja só português, é um fenómeno a nível europeu. E, para além disso, temos sofrido do aumento dos preços dos fatores de produção derivada da guerra da Ucrânia. Só para terem mais ou menos uma ideia, cerca de 97,1% do nosso território está em situação de seca extrema. Isto são dados mais recentes do IPMA e é uma realidade que nós já conhecemos bem, não é novidade nenhuma. No entanto, nós temos de arranjar soluções, enquanto agricultores, para resolver os nossos, para conseguirmos produzir, e cada vez está mais difícil porque o armazenamento de água em barragens é cada vez mais deficiente. Houve um fecho tardio das comportas, e estamos numa situação em que não estamos com capacidade de gerir esta situação de forma adequada. Além disso, as precipitações que nós temos, embora sejam em boa quantidade, porque se virem, por exemplo, nós temos precipitações muito semelhantes às da Alemanha,
em termos quantitativos. No entanto, estas precipitações não são distribuídas de forma uniforme no país, temos concentrações mais acima no país, mais a norte do país e situações de seca mais acentuadas na parte sul do país. E depois também não temos precipitações distribuídas no tempo. Temos um período de verão muito seco e um período de inverno com precipitações muito intensas. O que é que isto faz? Faz com que, juntamente com os solos pobres que nós temos, ou seja, estes fatores acabam por não incentivar um bom desenvolvimento de solo e acabamos por ter solos delgados e como são naturalmente pouco férteis, acabamos por ter altas necessidades de fertilização comparando com outros países. O que é que isto faz? Faz com que, quando as fertilizações não são feitas de forma adequada ou não estamos a investir na regeneração dos sistemas, estamos a investir em fertilizantes altamente químicos e sintéticos, não estamos a incentivar a fertilidade do solo e estamos a perdê-la de forma de forma consecutiva. O que é que isto, só para terem uma noção, nós só temos alta fertilidade dos solos em cerca de 4% do território. Isto é uma realidade que a maioria das pessoas acaba por não ter noção e, no entanto, é uma realidade muito nossa. Além disso, quando deixamos solos descobertos, completamente expostos aos elementos, acabamos por ter solos a serem sujeitos à erosão eólica e hídrica. O que é que isto faz? Faz com que nós percamos o nosso maior recurso em termos de carbono, em termos de nutrientes, em termos de microbioma do solo que funciona a nosso favor e estamos literalmente a perder o nosso capital, a nossa fonte de rendimento que está a ser levada pela chuva e pelo vento. Para além disso, como se já não chegasse, temos os efeitos económicos da guerra no nosso país. Nós temos visto o aumento dos preços do gasóleo e da gasolina, temos visto o aumento do preço da eletricidade, o aumento do preço dos produtos, que é inevitável, porque se todos os fatores de produção aumentam, o preço dos produtos acaba por aumentar também, e os agricultores que já tinham dificuldades em fazer cumprir certos custos contratualizados, acabam por ter uma dificuldade acrescentada, porque os preços que foram contratualizados com as empresas para produzir certas campanhas, como por exemplo do tomate, pimentos, berinjela, que se iniciaram num período pré-guerra, estamos a ver produtores que estão a começar as suas campanhas em prejuízo. E isto, infelizmente, é uma realidade muito vivida e que temos de arranjar soluções para isto, porque não pode ser sempre em cima dos agricultores. No entanto, isto não é uma realidade que aconteça só em Portugal, ou seja, só para terem uma ideia, o solo, isto é um mapa mais do índice da qualidade do solo. Nas zonas vermelhas temos solos com baixas qualidades, solos degradados, desertificados, etc., com baixos níveis de fertilização. E embora nós estejamos ali muito afetados, não somos os únicos a ser afetados por esta falta de qualidade do solo. E todos estes fenómenos que, embora afetem outros países de outras formas, não deixam de afetar também os solos e os nossos recursos. Portanto, é que eu gostava de vos mostrar aqui isto são imagens da NASA, das emissões de gases de efeito de estufa ao longo do ano. Nós agora estamos em janeiro e isto é as manchas associadas ao normal funcionamento do planeta, ou seja, do planeta, como quem diz, das atividades humanas, emissões associadas a transportes, ao funcionamento da indústria, etc. E embora seja chocante, a parte chocante ainda não chegou. Quando chegarmos agora a abril, vão ver uma grande mancha a aparecer, arroxeada, que é a maior intensidade do gráfico, que é exatamente na altura em que se preparam os solos na China, na Europa e começam a ver agora, para as campanhas do milho. E isto, infelizmente, porquê que existe esta quantidade de emissões? Porque nós, ao estarmos a destruir o solo, ao estarmos a destruir a estrutura do solo, nós estamos a perder um recurso que é o carbono, e estamos a perder este carbono para a atmosfera que provoca emissões de gases de efeito de estufa.
E depois é interessante que agora em junho, de repente vemos esta grande mancha a desaparecer. Então, mas nós emitimos isto tudo e de repente agora a mancha começa a desaparecer. É exatamente a altura em que as plantas do milho estão na fase de crescimento vegetativa mais exigente e absorvem estas quantidades de CO2 da atmosfera de uma forma muito intensa. E é interessante ver o impacto que a agricultura, a mobilização do solo pode ter, mas a agricultura também pode ajudar aqui o nosso planeta. Não é só, porque a agricultura faz mal ao planeta. Isto não é bem assim. As boas práticas aplicadas é que podem trazer benefícios para todos nós. E a agricultura não deixa de ter um papel essencial na resolução deste problema. Agora, a título de interesse, por exemplo, aquela mancha que aparece agora em África e no Brasil é derivada de incêndios florestais, como sabem, da desflorestação da Amazónia e os incêndios em África também. Portanto, a agricultura não é o único fator de produção de gases de efeito de estufa. E neste sentido, porque é tão importante protegermos o nosso solo? Porque como viram, a dimensão e o impacto que tem, a Europa está a investir na Estratégia de Proteção do Solo 2030, que tem exatamente como objetivo investir de diversas formas na proteção do solo, não só através de práticas de agricultura regenerativa, que eu vos vou apresentar de seguida, mas também protegendo o solo de utilizações indevidas, como por exemplo de desmatação ou incêndios florestais para produção de gado na Amazónia, no Brasil, entre outras temáticas, explora várias abordagens para proteger o solo, que é a nossa base. E a agricultura regenerativa é uma das abordagens. Porquê? Exatamente porque é um género de agricultura que visa regenerar e manter todo o sistema de produção agrícola, muito centrado no solo. Ou seja, a partir do momento em que nós estamos a proteger o nosso solo e a regenerar o nosso solo, nós estamos a investir num recurso que não só capta carbono para nós, como este carbono vai ter benefício para a nossa produção e cada vez, ao investirmos na melhoria do sistema, nós estamos a ter cada vez produções mais sustentáveis, mais resilientes, menos doenças e um sistema mais funcional naturalmente, com menor intervenção do homem. Isto quase que parece bom demais para ser verdade, não é? É um sistema que tem menor dependência de inputs, ou seja, há um investimento menor em fertilizantes. É um sistema que convida a menos intervenções do homem, ou seja, a permitir que a natureza funcione por si. Isto não quer dizer que não tenhamos intervenções, temos de fazer sementeira, temos de passar provavelmente um rolo de facas. Existem várias práticas que nós temos de fazer na mesma. No entanto, é um sistema que convida a menos intervenções, a permitir que a natureza funcione por si e aproveitarmos os serviços ecossistémicos que o próprio sistema pode fazer por nós. É um tipo de agricultura que, contrariamente a outros tipos de agricultura, se calhar como a biológica ou outros tipos de agricultura certificada, não é um tipo de agricultura ainda muito restritivo, ou seja, nós podemos aplicar se calhar algumas práticas que achamos que são interessantes para a nossa realidade, no entanto para outras práticas, se calhar eu não tenho alfeia para fazer isto, portanto se calhar não vou utilizar esta prática, mas pronto, mas ao aplicar algumas práticas já estamos a beneficiar dos serviços ecossistémicos que são incentivados e postos a trabalhar no nosso sistema. Além disso, conseguimos obter produtividades semelhantes, ou seja, isto não é um sistema que estamos a comprometer as nossas produções, nós conseguimos a médio e longo prazo obter produtividades ainda superiores do que sistemas convencionais. No entanto, isto depende de caso para caso, ou seja, como nós nunca é possível comparar duas quintas como se fossem iguais, tal como não é possível comparar duas práticas, ou seja,
A partir do momento em que nós, por exemplo, aplicamos duas práticas de agricultura regenerativa, estamos a incentivar os serviços ecossistémicos da nossa exploração. Temos benefícios, claramente, mas se calhar não vão ser exatamente iguais aos benefícios do que o meu vizinho, que apesar de ter aplicado as mesmas práticas, não vai ter os mesmos resultados, porque cada caso é um caso. E nós sabemos que na agricultura temos de ver os nossos solos, temos de ver qual é a nossa cultura de rendimento e integrar todo este conhecimento juntamente com as práticas e ir testando para ver o que é que funciona melhor na nossa realidade. E este género de práticas, o que é que faz? Faz com que, se nós estamos a sequestrar carbono no solo, estamos a incentivar o funcionamento dos ciclos de nutrientes, estamos a proteger o microbioma do solo, estamos a manter coberto o solo, portanto não perdemos o solo por erosão e desertificação, estamos a fazer práticas que são altamente benéficas para evitar estas emissões de gases de efeito de estufa que viram no vídeo anterior. Ou seja, acabamos por, ao ajudar o nosso sistema a recuperar, melhorar o ambiente, literalmente o ambiente para toda a gente. Nós podemos resumir aqui a agricultura regenerativa em 6 pilares. Nós, nas passadas semanas, estivemos a explorar os pilares anteriores, o manter o solo coberto, maximizar a diversidade de espécies e manter as raízes vivas no solo. Hoje vamos explorar a perturbação mínima do solo, que é um tema muito interessante, que o nosso Leonardo vai-vos apresentar. E espero que tirem o máximo proveito destes resultados, que são muito interessantes. E então passo a palavra. Bom dia a todos. Eu vou completar, então, a história com uma parte mais aplicada a esse pilar chamado de perturbação mínima do solo. Como a Catarina já comentou, nós não viemos aqui para impor que essas práticas são o segredo do sucesso para o futuro da agricultura em Portugal e na Europa, mas são práticas que podem ser aplicadas em determinadas situações. E eu vou contar para vocês por que é importante se pensar em como tentar adotar a perturbação mínima do solo. Perturbar menos o que do solo? Vocês veem naquela figura inicial um torrão mais amarelado e o torrão escuro, é aquele torrão, né, escuro com mais matéria orgânica e o outro com mais fração mineral. Esse torrão é a estrutura do solo, é o que se organizou. É como se fosse o nosso corpo. Então, o solo também tem um corpo próprio, onde ele passa a desempenhar as funções. E quando nós, para fazer agricultura, nós precisamos colocar o solo ao nosso dispor, a gente passa a querer fazer o que com ele? Destruir a sua estrutura. É como se eu chegasse em vocês aqui, exagerando, como se fosse um filme de terror, dizer, não, eu vou partir vocês em pedacinhos, porque eu quero fazer um brinquedo de Frankenstein aqui. Tá? Então, esse solo, vejam, ele está próprio para receber raízes, onde ele tem vida, onde ele tem poros, onde ele tem, na foto aqui do canto, ele tem cobertura de material em decomposição, né? Várias funções que essa chamada estrutura do solo, que organiza as partículas do solo, como ela se manifesta. E vejam que, para fazer agricultura, o que a gente aprendeu desde os primórdios da agricultura? Que é preciso se movimentar. Só que com a intensificação, será que nós estamos movimentando o suficiente ou nós passamos um pouco da conta? Tá? E por que a gente faz lavoura do modo convencional? Porque a gente quer descompactar, porque o solo tem uma tendência normal de ficar ligeiramente mais adensado. A gente precisa oxidar os nutrientes, ou seja, quebrar as ligações dos nutrientes, né, com a fração mineral e orgânica do solo para que eles fiquem disponíveis para as plantas. A gente quer abrir espaços para a água passar, para as raízes passarem. Por quê? Porque a gente trouxe para o solo muitas plantas que não eram originais daquele solo que evoluiu naquele determinado sistema, bioma ou região, tá? E com isso a gente aumenta a perda de água, tá? E porque a gente
habituou na agricultura que existe algo que a gente chama de infestante. E a gente precisa fazer o que com a infestante? Saia do meu caminho, né? Precisamos controlar essas plantas. E com isso, esse modelo que vocês estão vendo ali, né, que passa uma alfaia e realmente, pá, espatifa toda essa estrutura ali, é o modelo convencional, né, que não quer dizer que está totalmente errado, mas tem essas questões a serem comentadas. No entanto, quando a gente começa a utilizar essas alfaias com uma certa intensidade para seguir o pacote tecnológico que essa agricultura nos trouxe, olha o que vai acontecendo passo a passo quando a gente vai destruindo essa estrutura, tá? Ao receber água, ela já não tem mais a mesma capacidade. Então, essa água vai inundar esse solo ou vai escorrer lavando o que esse solo tem de bom, tá? E a gente vai ficar com áreas, depois que esse solo seca, com aspecto realmente de deserto, porque forma-se uma camada selada, né, impermeável, que não deixa a vegetação, né, reestruturar, né, voltar. E na parte de baixo, as partículas mais finas descem e formam uma região adensada, uma região compacta, que fica cada vez mais difícil o próprio modelo de agricultura que fez isso enfrentar essa camada que vai se tornando pior do que existia em alguns tipos de solo, porque ela pode ser natural. Tá? Então, problematizando um pouco mais, colocando um pouco mais de terror em cima do processo que a gente vem fazendo, embora ele nem sempre vai ser possível a gente se livrar dele, tá? Esse solo excessivamente arejado ativa a microbiota a se alimentar de carbono. E quando a microbiota se alimenta de carbono, uma boa parte desse carbono retorna para a atmosfera e aí aumenta a concentração de CO2, e vocês sabem o que isso provoca no clima, tá? Existe uma capa de sementes extra fina, né, que ela vai formando uma camada, né, de difícil penetração, né, que a gente diria que é como se fosse um tampão, mas um tampão no sentido de tampa mesmo, de tampar, vedar, né? Essa terra que se revolve de forma muito intensiva, ela forma camadas que algumas têm umidade, outras não têm, e essa desuniformidade é ruim depois para a própria planta que vai se estabelecer ali. E esse solo completamente desagregado, ele passa a perder capacidade de reter os nutrientes, que estão se tornando cada vez mais caros, né? Olha o tempo que nós estamos vivendo, né, com essa questão de importação de fertilizantes, que nós não vamos nos livrar deles assim da noite para o dia, tá? Isso é um caso real que eu quero destacar a vocês. Eu, quando cheguei a Portugal há um ano atrás, eu vim trabalhar nessa região. Essa região se chama Hortas de Danha. Essa região viveu do tabaco e do tomate durante muitos anos, com agricultura intensiva, com mecanização intensiva. E o que a gente vê hoje, pena que está entrando um pequeno reflexo ali daquela janela, mas aquela segunda foto mostra que essa prática à esquerda, que é convencional, obrigado, Denis, só um pouquinho, tá? Mostra que o solo, depois que eles cultivam hortícolas, ele fica completamente, né, impermeável e nada cresce, e ele tem dificuldade enorme de absorver e guardar água. Tá? Então, você olha aquele plantio de tomate na fase final, né, depois de anos e anos que recebe essa prática, o solo, depois, quando recebe irrigação, fica desse jeito. Né? Então, você olha, não parece um ambiente saudável e produtivo, não é? Então, fica complicado a gente trabalhar. Bom, então vamos começar a pensar na solução? Evitar esse problema, né? Então, surgem as primeiras perguntas, né? Primeiro, uma imagem horrorosa, que ficou mais horrorosa ainda porque a definição não está tão boa, mas de um solo completamente erodido, degradado, né? Então, seria o quê? Precisamos olhar bem quando tem chuva excessiva ou não, para usar as alfaias no ponto ideal de umidade, que é algo que a gente aprende nos cursos de ciências agrárias quando nós estudamos. Tá? Seria usar alfaias diferentes? Tá? A indústria tem procurado isso, sim, mas nem sempre é suficiente, né? Seria deixar de fazer o preparo do solo? E fica difícil, né? Como é que nós vamos colocar
introduzir as plantas sem abrir um certo espaço para chegar a semente, chegar a muda no local. Então surgem as novidades, né? Surge a ideia de perturbação mínima do solo. E essa foto está mostrando uma alfaia que está fazendo um corte no solo, mas vejam que ela não está fazendo aquilo que as outras imagens mostravam, né? Pegando os torrões e completamente desagregando, espatifando eles para todo o local. E essa prática, ela surgiu há muitos anos atrás, inicialmente nos Estados Unidos da América, porque eles tiveram um problema, porque eles se assustaram com o que eles estavam fazendo, e eles tiveram, na década de 30, 20, 30, o que eles chamaram de Dust Bowl, né? Eram nuvens de poeira enorme nas áreas que eles estavam expandindo a agricultura do oeste ao oeste americano. E eles viram, não, nós temos que começar a fazer algo diferente. E alguns agricultores começaram essa prática. Vamos tentar cortar o solo. E começaram com a ideia, né, de perturbação mínima, né, esse soil mínimo disturbance, ou um preparo baixo, né, intenso, menos intenso, e se evoluiu depois para dizer, não, não vamos mexer no solo, não vamos desagregar a estrutura, vamos só cortar o solo em algum ponto que eu consiga introduzir principalmente as sementes. Mas vejam que isso não é aplicável a todas as circunstâncias. Vou falar isso em outros slides, porque isso depende muito do tipo de solo, isso depende muito da cultura de rendimento, isso depende muito da gestão implementada. O Denis é produtor de hortícolas, nem sempre ele vai conseguir trabalhar com as hortícolas sem causar nenhum revolvimento do solo. Tá? Isso é, de certa forma, tem também questões que nós vamos colocar aqui, né? E eu vou falar um pouco do meu país, né? Por que no meu país essa técnica se desenvolveu tanto? Não foi por causa do Dust Bowl, mas foi porque a agricultura que começou a substituir cultivos perenes e entrou a cultura da soja e o milho com uma tecnificação muito grande a partir da década de 1970, o sul do país, né, região do Denis, começou a ficar assustado porque nas épocas de chuva as cidades não tinham água para beber. Mas como se no Brasil chove muito mais do que Portugal? Porque os solos que faziam o processo de mecanização, de mobilização intensiva, havia erosão e essas águas corriam para os rios e os rios ficavam absolutamente com uma quantidade de material de suspensão que as companhias de tratamento de água não conseguiam decantar tudo aquela água para a população beber. E aí formou-se uma força-tarefa de pessoas do meio urbano, de cientistas, de agricultores. Precisamos mudar a nossa agricultura. É o que a gente sabe fazer, é o que nos dá a fonte de receita, mas tem alguma coisa errada. Nós precisamos mudar a forma de trabalhar o solo. E com isso, vejam o que aquela alfaia faz. Aquilo é um disco de corte que está plantando sobre um solo que tem uma outra prática da agricultura regenerativa sendo adotada. Porque além de ele estar não sendo mobilizado, ele precisa estar coberto. Porque assim como nós, o solo não nasceu para ficar pelado, tomando sol e chuva o tempo todo. Nós, se fizermos isso, vamos ficar doentes. O solo também, tá? Porque o solo nasceu para ser coberto, né? E não nasceu para ser estraçalhado por alfaias o tempo todo, tá? Então, vamos falar um pouco sobre essa prática. Por que esse corte é interessante? Porque vejam a figura que está aqui em preto e branco à esquerda. Naturalmente, aqueles processos anteriores formavam, se vocês perceberem, entre a camada mais profunda, que tem um alinhamento vertical, forma uma lâmina. Essa lâmina é o que a linguagem lá no Brasil chama, não sei se aqui é diferente, pé de grade. O pé de grade é essa camada que veda. E essa camada vai trazer muitos problemas, porque a água que vai descer não vai conseguir atravessar, e aí a tendência dela é o quê? Escorrer por erosão, tá? Ou secar. E a água hoje é um bem
que nós não estamos mais podendo abrir mão. Precisamos ser eficientes nisso. Oi? Calo de lavoura. E ali a foto quando a gente não mobiliza o solo, ou aquela alfaia corta o solo e abre um caminho para aquela raiz crescer e atingir aquela região onde os torrões estão agregados lá para baixo, mas não é impossível atravessar no meio deles. Tá? Essa é a organização do solo que nós estamos tentando com práticas de mobilização mínima do solo. Tá? Então, falando um pouco bem, porque depois nós temos que mostrar as limitações dessa prática também, né? Vai haver melhora, porque vamos lixiviar menos os nutrientes, vamos minimizar o problema de erosão. Tem vezes que a erosão é a natureza, chuvas intensivas, como houve na Alemanha ano passado, não tem como, né, se proteger daquilo, tá? A redução no consumo de combustível, isso é muito importante hoje, né? Estamos, de certa forma, evitando essa emissão de carbono para a atmosfera, porque o processo de revolvimento intensivo acelera isso, tá? Estamos, mais uma vez, insistindo, conservando água, tá? Porque nós estamos precisando disso, né? Vai ser difícil reverter o processo que já iniciou, tá? Mas tudo é maravilhoso? Não, vamos nos preparar para os desafios, que são muitos, mas não são impossíveis, né? Alguns tipos de solo precisamos pensar mais, às vezes as alfaias e o modo da gente conhecer eles vai gerar formas de trabalho diferentes. As máquinas são diferentes. Eu vou mostrar máquinas ali que daria para serem utilizadas aqui, tá? Em unidades, em canteiros, né? Porque você olha uma máquina dessa, mas como que eu vou comprar uma alfaia desse tamanho, né? Existem problemas também com o estabelecimento, né? Se existe uma cultura que mantém raízes na cultura de rotação. Tem ervas daninhas, né, que é a palavra de novo, erva daninha, infestante, né, mas tem vezes que ela se torna persistente nesse processo, tá? Existem problemas com as lesmas, porque elas habitam aquela área onde tem as palhas, tá? Existem, no caso, principalmente aqui, mas eu acredito que Portugal, menos do que outros países, de solos que, se a gente mantiver com mobilização mínima, ele não seca. E o processo de revolvimento surgiu, né? Foi amadurecendo porque precisamos arejar o solo para entrar o calor, porque na atmosfera, na primavera, precisamos acordar os micro-organismos para a vida e, com isso, preparar o solo para a safra de verão, não é? E pode não ser adequada a todas as explorações, então existem situações que tem plantas que nós não conseguimos evitar de mobilizar o solo e querer usar essa prática. Então, tudo precisa ser racionalizado, tá? E aí existem essas três modalidades. Entre o convencional, que nem sempre precisa ser condenado e crucificado, até a mobilização mínima, né? A não mobilização, que é o no-tillage, e que no Brasil usamos a palavra plantio direto, que também tem a palavra, por exemplo, preparo mínimo, que estaria ali no meio, no low-tillage, tá? Esse primeiro trabalho, vou mostrar alguns trabalhos científicos para vocês. Se vocês acompanharem comigo, o lado de lá, né? Vocês têm uma linha tracejada e uma linha contínua. A linha tracejada está mostrando o quê? Que a produção anual, né, de trigo em cima e milho embaixo, quando os anos são mais secos, quem não mobiliza o solo tem rendimentos mais altos. Mas quando o ano é chuvoso, as retas tendem a convergir. Então, se eu consigo, durante o ciclo do milho, ter, por exemplo, 600 milímetros, não há diferença, tá? Agora, se eu tenho 350, quem trabalhou com mobilização mínima foi vantagem, tá? O lado de cá, que tem essas barras, né? O que ele está mostrando? Que as barras que são ligeiramente mais altas e tem uma letrinha diferente da outra, estão mostrando que, né, a porosidade total, na porosidade total não houve diferença, mas a macroporosidade e a mesoporosidade, por onde entram raízes um pouquinho maiores, mas as finas também, existe facilidade dessas raízes se estabelecerem e ir em busca de água e nutrientes quando você realiza o cultivo mínimo, porque são as barras
né, mais cinzentas, que são ligeiramente mais altas. Tá? Aqui é um trabalho mostrando, tá, que esses rendimentos eles mostram no lado de cá da tabela de números, onde está escrito corn silage yield, quer dizer, o rendimento do milho. No primeiro ano que você adota, ele não é maravilhoso, mas no segundo ano ele começa a melhorar e ficar maior do que nas áreas controle. Mesmo assim, são resultados que vêm a médio e longo prazo, porque tem pessoas que dizem, então agora eu não vou mais fazer revolvimento do solo, vou fazer só, né, uso de uma alface, só corte. E aí, qual é a expectativa que você tem? Não, eu quero ganhar, né? Mas num solo degradado, esse resultado não vem a cavalo, né? Vem a tartaruga, né? Então, às vezes, alguns agricultores, então isso não serve, né? Calma, né? Aprenda a esperar, né? Você degradou durante vários anos, quer resposta no ano seguinte, né? Não tem como. Então, como esperado, né? No caso do milho, em termos de biomassa, né? Lendo ali o texto embaixo, as plantas de cobertura proporcionaram maior biomassa do milho, principalmente devido ao tratamento, ao benefício que as raízes das outras plantas tiveram, talvez mais até do que propriamente a não mobilização, mostrando que onde você tem aveia e centeio, e você tem só o azevém, tá? Essas raízes conseguem, né, realizar uma força maior para descompactar o solo do que se você tivesse só a área controle, que é com alguma planta infestante ou espontânea, prefiro usar essa palavra, que cresce depois, certo? Bom, aqui de novo a ideia de tempo. Estados Unidos, tá? Região, né, central dos Estados Unidos, os corn belts deles, né, e wheat belts, que já não são tantos assim, e eles fizeram um trabalho de quase 20 anos, de 1989 a 2017. E eles chegaram às seguintes conclusões que foram resumidas ali. Olha, a produtividade, né, requer 15 anos para gerar resultados satisfatórios. Tá? Eu precisei de 13 anos para recuperar totalmente as despesas iniciais, que são máquinas inicialmente caras, né, o processo, né, de uso, né, desse pacote tecnológico que também está por trás disso, não é barato neste caso aqui. Né? E houve aqui um período ali de um terço que ele declara, olha, eu perdi dinheiro, eu perdi durante um terço do período, eu perdi 37% de receita, né? Mas, em avaliação de períodos mais longos, eu tive maior rentabilidade. Então, ele tem esse entusiasmo. De novo a questão mostrando, paciência, será que nós estamos preparados para isso? Para esperar? Por quê? Porque nos primeiros anos a curva azul, né, mostra que você começou com essa prática, você começou inclusive a perder. Ou seja, os seus vizinhos que não adotam podem até olhar para você e rir, e zombar de você. Tá vendo? Você foi inventar uma coisa diferente, olha, você se deu mal. Mas, uns anos passando, o ganho acumulativo, depois dos 10 primeiros anos, começa a acontecer, nesse caso, nessa rotação milho, trigo, soja, uma rotação intensiva de grandes agricultores capitalizados nessa região central dos Estados Unidos. Tá? Bom, aqui a minha colega pediu para eu mostrar a vocês, ela gosta muito disso, algumas alfaias próprias, que creio que alguns de vocês conhecem, que trabalham muito associadas a esse sistema de revolvimento mínimo do solo, os rolo-facas, né, que podem, né, fazer uma questão importante, porque ele quebra a planta, quebra o caule da planta, então, não circulando a seiva para cima, a planta morre, mas é importante manter a raiz, porque se tiver alguma alfaia que, ao passar, ela agarra a planta e arranca a planta pelos cabelos, desculpa a expressão, com raiz e tudo, você está deixando de injetar carbono no solo. Então, se permanecer as raízes, a massa radicular que fica é muito importante para manter carbono no solo. Então, eles colocam esses rolo-facas que nós aqui da equipa que estamos trabalhando nessas sextas-feiras sobre agricultura regenerativa, vimos uma na quinta
Como é que é o nome da quinta da... Isso, do Freixo do Meio, onde estava a Catarina no primeiro dia. Tá? Bom, esse aqui é um subsolador que, eventualmente, né, a gente pensa, eu vou cortar só o solo, mas o solo, anos e anos, ele pode criar uma camada adensada, compactada. Então, às vezes, eu tenho que usar um subsolador, mas muito bem regulado. Por quê? Porque, senão, esse subsolador pode fazer um trabalho de destruição excessiva da estrutura, além de fazer você gastar muito combustível, que não é interessante, tá certo? E aqui, essa máquina, que eu não sei se ela tem um nome em português, mas aqui ela é o Versátil Multi-Crop Planter, né? Que é uma máquina pequena. Eu já usei essa máquina no Brasil, não com esse nome. Lá eles usavam, Denis, eles chamavam, era um primo do Tobatinha. É um Tobatinha que a gente segura e consegue trabalhar em áreas pequenas. Aqui é uma lavoura de grão de bico que substituiu uma área onde teria algumas hortícolas para tentar mobilizar menos o solo e mostrando que ela está sendo trabalhada por uma pessoa. Claro que essa uma pessoa não vai trabalhar 10 hectares, mas ela pode trabalhar um e meio, dois, quem sabe, tá? Então, isso, né, pode ser interessante quando financeiramente você não pode arcar com os custos daquelas máquinas que vocês viram lá fora. E aqui, para ir fechando a apresentação, existe, então, algo que a gente tem que se preparar. Eu achei interessante, eu queria me preparar para fazer essa conversão para um sistema de agricultura regenerativa, onde eu quero não mobilizar o solo. Então, o que eu tenho que pensar? Você tem que pensar que se você não vai mobilizar, você tem que realizar as práticas químicas, e uma das mais importantes, que é a agricultura biológica, a agricultura biodinâmica, todo mundo aceita e sabe que é importante. Corrigir a acidez, porque é algo que ocorre em camada, né, não só na superfície. Isso vai a 20, isso vai às vezes a 40 centímetros. E se você não vai movimentar esse solo novamente, faça isso antes de você iniciar o processo, porque depois você não vai mexer nele de novo, tá? Você começa a controlar a compactação do solo para saber o quê? Vai usar subsolador ou não? Né? Porque, eventualmente, não são todos que vão ter necessidade do subsolador. Tá? Que tipo de plantas de cobertura? Falamos disso. Que pena que a gente não pôde, mas seria muito cansativo, né, Cláudia? A gente fazer todo o pacote de uma vez só. Né? Falamos muito das culturas de cobertura. Algumas realmente vão mais profundas, outras mais rasas, umas mais indicadas para esse clima aqui, mais próximo ao litoral, outras mais indicadas para regiões mais secas, mais frias, tá? E por aí vai, né? E quais são os equipamentos? Vendo que existem tamanhos. E a indústria sabe que existe uma tendência do mercado, da sociedade, em busca de alternativas sustentáveis. Então, é uma questão de tempo para surgirem alfaias mais indicadas para a situação específica dos agricultores. Porque, por exemplo, eu lá no Brasil ficava assustado com o preço disso. E aí a gente começa a ver que algumas indústrias de médio porte começam a fabricar algo que encaixa no perfil de um agricultor que não pode dispor de... Aqui eu não saberia quanto custaria, então não vou falar a palavra real aqui, né? É muito caro, né? Bom, é muito grande ou pequeno, tá certo? Então, aqui só um lembrete também, que eu trabalhei junto com uma colega que hoje não pôde estar presente, né? Lembrar que o solo muito argiloso, ele é sempre um pouquinho mais complicado para nós, mas não quer dizer que ele seja impossível. Sempre avalie as opções disponíveis, né? E verifique a questão dos objetivos. Seu objetivo é aprofundar, seu objetivo é formar torrões maiores, seu problema é água, seu problema é falta de matéria orgânica. Tudo isso nós podemos pensar e tentar equacionar. O que a gente não pode é aceitar pacote tecnológico goela abaixo e pensar, o meu vizinho faz, eu faço também e pronto, e você vai esperar um resultado, sendo que você não fez força para pensar, tá? Então, precisa avaliar a situação. Era isso, que bom que o computador não acabou a bateria, né, Silvia? Foi sorte. Eu agradeço a atenção de vocês. Estamos abertos para perguntas. Deve haver um intervalinho aqui só para a gente se levantar.
e daqui a pouco o Denis é que vai tomar, né, o chão e vai nos levar para conhecer a sua quinta, certo? Muito obrigado. Detalhes da análise eu não sei. Ah, coloca aqui, né? Detalhes da análise eu não sei. Eu já participei da amostragem, já participei até da interpretação dos dados, tá? Mas é baseado na coleta do material. Hoje a genética está muito avançada, eles rastreiam o banco de DNA. Então, eles cruzam as informações de todos os ácidos, o ADN, né, dos seres vivos do solo, e cruzam com o que eles têm detectados. E aí, eles sabem que esses micro-organismos, eles têm grupos funcionais. Alguns são patogênicos, alguns estão ligados a transformações do azoto, outros ligados a transformações do fósforo, do enxofre. Alguns são relacionados, por exemplo, à produção de hormônios. Então, essa avaliação. E que região é essa? É normalmente na região superficial, porque é lá que ocorre a atividade de trabalho em cima de que esses micro-organismos são comedores de carbono, como nós. Nós comemos, né, nossa refeição, que tem carbono, seja de origem animal ou vegetal, mas na verdade tudo é de origem vegetal, porque se a gente comeu carne, ela primeiro se alimentou de alguma coisa de origem vegetal, né? E esses seres que vivem ao redor do ciclo do carbono, eles têm algumas particularidades funcionais. Isso, por que essa análise tem crescido? Porque ela permite você fazer um diagnóstico mais abrangente, que vai desde algo que não é específico de nutrição, de planta, ligação de planta com um determinado nutriente, né, azoto, fósforo, potássio, cálcio, manganês, zinco, ferro, mas com relação a trabalho com outros compostos no solo, inclusive relação com a própria planta, relação de patogenicidade, por exemplo. Tá? Mas, o que a gente detalha? Você tem que fazer essa avaliação em conjunto e nunca uma única avaliação pode ser definitiva para você dizer, eu fiz uma análise de microbioma, pronto, já sei tudo o que acontece aqui. O Denis está implantando o projeto dele aqui, ele faz microbioma uma vez e pronto, eu já sei tudo o que eu vou fazer. Por quê? Você está trabalhando com seres vivos. O que acontece com os seres vivos ao longo do ano? Muda. E vai mudar o clima, eles vão mudar. E aí, isso é dinâmico. Então, você tem que estar monitorizando. Né? Aí entra uma questão que pode ser que fique um pouquinho custosa, mas precisamos resolver, né? Tá? Não, alguns têm. Para analisar. Não, ele analisar por só, mas ele pode enviar para um laboratório a amostra e fazer a análise. A complexidade do sistema é tal que não permite chegar ao Sol. Naturalmente que há estações visuais, não é, do Sol. Nós podemos ter alguma sensibilidade à quantidade de matéria orgânica e à matéria viva no solo. Mas este tipo de análise, vamos mesmo à microbiologia, precisa de análises laboratoriais, precisa de bases de dados muito grandes que nos permitam contextualizar, no fundo, aquilo que nós temos ali. O que nós fazemos agora é, de facto, temos este conhecimento que está por trás, não é? Que a Leonardo estava a explicar, o que é que se passa e quais são as soluções, mas em termos práticos, temos o apoio de um laboratório, não é? Agora, a questão é um bocadinho esta que nós estávamos a falar, não é? É que nós queremos que isto seja o mais democrático possível, para que isto não sejam questões impeditivas
para os agricultores, não é? O que nós queremos fazer é tornar estas análises laboratoriais análises de facto de valores acessíveis a qualquer um. E normalmente o que as pessoas, o que acaba por acontecer é que, por exemplo, numa exploração há aqui uma parte do terreno que não se está a comportar como o resto do terreno. Há aqui uma zona que as árvores não crescem, ou que as culturas, e portanto, muitas vezes vai-se tentar fazer aparentemente o que é que está acontecendo nos lados e o que é que está acontecendo nos outros, para então introduzir aqui algumas correções. Mas para já, eu acho que durante alguns tempos ainda vai ser assim, são análises laboratoriais, e o polo de inovação digital tentam trazer um bocadinho isso, não é? Desenvolver tecnologias para que possa ser o agricultor. E é para isso que nós queremos caminhar. Não é? Mas para já ainda nós trabalhamos com laboratórios nos Estados Unidos. Nós já temos, em Portugal já existe alguma base de dados para podermos comparar, não é? A base de dados tem a ver com isso. Sim. Mas existe base de dados já, está a ser feita? O que é que está a ser feita, mas ainda são privados, não é? Todos privados. Não há base de dados pública. Quem tomou a frente, quem tem mais recursos, são essas empresas maiores. Mas elas se beneficiam de resultados que são gerados por pesquisadores na academia e em alguns sítios que eu não sei exatamente aqui em Portugal quais universidades estão trabalhando com microbiologia do solo, que podem estar fornecendo dados que são publicados e esses dados são utilizados pela indústria ou pelo setor privado, né? Sim. Espanha tem, Cláudia, e Estados Unidos, certo? Mais os preços deixem, é? Nós temos todo o interesse que isto, quantos mais houver, melhor, não é? Mas, pronto, atualmente, acaba por ser os Estados Unidos que estão à frente. São eles que, depois, em termos competitivos, acabam por apresentar melhores soluções. Mas é um bocadinho também, era o que nós estamos aqui a discutir, a questão do solo, e durante muitos anos o solo na agricultura foi um elemento esquecido, não é? Era totalmente esquecido, ninguém sabia, mas isto que o Carlos disse e referiu é importante, porque acaba por ser uma barreira que estamos vindo a falar também, das vezes que já falámos, os produtores acabam por perceber que o solo, que algo não está bem, já na planta, não é? Quando a planta é que dá o sinal, quando deveria ser precisamente começar mesmo no solo. Começar antes. Ainda não há, é o tal sistema tão acessível, por exemplo, quando temos um aquário, peixe, a gente vê o pH com umas gotinhas e vê a cor e tem uma escala e tem não sei o quê. Para a questão dos microbiomas e da forma da saúde do solo, ainda não são ferramentas acessíveis e, portanto, acaba depois perceber já no fim quase da cadeia, não é? Quando o produto não está a sair bem e já é muito tarde, não é? E acho que é um dos desafios, pronto, de facto, é esta acessibilidade que o Carlos referia, de eu posso ver como é que está o meu solo antes de plantar, antes de semear, para já é complicado. E alguns dos subsídios que estão previstos agora na nova PAC vêm um bocadinho neste sentido, não é? Ou seja, os subsídios vão ser atribuídos por aquilo que o solo está a produzir, não só em termos de saúde da cultura, mas em termos de microbiologia, em termos de biodiversidade, e portanto, se calhar vai haver aqui também alguns incentivos a este tipo de análise, este tipo de conhecimento melhor da base, não é? Se eu puder dar um input enquanto agricultor, o que todas as análises de solo são importantes no momento de partida. Deve ser parte de um investimento, não é algo que necessariamente precisa ser feito o tempo todo, pelo menos não nesse momento, enquanto a gente não tem as ferramentas para isso. Mas pelo menos a minha prática aqui é adotar, é fazer uma análise de solos o mais abrangente possível, para depois adotar um programa de fertilização e de trabalho do solo a partir daí. Aqui em Portugal a gente ainda depende de análises de solo que são, digamos, mais convencionais, ainda olham para o solo como uma coisa química e não uma coisa viva.
E de forma geral, a gente geralmente, eu não conheço aqui em Portugal, não sei se há, mas a gente geralmente tem que mandar para fora para fazer análises biológicas, nesse caso. não há de laboratório. Não, não acho que não. Estava fazendo faculdade de estava nessa química Aham. e é básico, e é todo mineral, é. químico, não há. E há material orgânico. Sim, sim, sim. É só material orgânico. A gente tenta, no nosso caso, a gente aqui tem feito, manda para esses convencionais e fala os mais completos possíveis. Daí depois a gente consegue, ok, aqui identifica-se um problema qualquer, de qualquer natureza, algo que está bloqueando um nutriente que bloqueia outro, coisas assim, nos quais a gente pode atuar. E depois a outra coisa que começa a acontecer nos processos, no sentido de agregar matéria orgânica, que depois agora a gente conversa um pouco aqui, a gente está a introduzir os animais para tentar comatar muitas dessas coisas, a gente está a tentar fazer um sistema próprio de compostagem com minhocas para injetar o líquido das minhocas depois diretamente na rega e molhando o terreno com isso. A gente tem testado a nível da horta, que é a menor escala e permite fazer esses testes, questões como fertilizantes à base de algas e coisas que aportam uma quantidade de nutrientes bastante grande, seja por foliar ou diretamente no solo, nesse caso. Eu acho que aqui o desafio está para cada cultura ver qual é a especificidade, perceber a tipo de cultura, a especificidade em termos de bactérias, qual é o raço. Porque como somos diferentes, não é? Todos temos microbiomas, existem também muito diferentes. E as plantas também igual. Quando chegar a esse nível em que para esta cultura está tipificado que o pH é este, que a relação das bactérias... Tem? Faz uma pausa aí. E é um descobrimento Esse é um conhecimento que se está agora a formar. Ele está muito a nível académico, aqui, a nível destes laboratórios, mas isso de facto é fundamental, não é? Porque cada cultura é uma cultura, cada solo é um solo, e portanto há que ter esta visão holística, mas a agricultura regenerativa também trata disso, não é? Não nos vamos esquecer do contexto, porque não há receitas. É o que nós verificamos, é que não há receitas. Mas há aqui uma aproximação às receitas. E há aqui um caminhar. Deixar para vocês, e embora isso a gente percebe, olha, mas em tais sítios já existe essa análise. Isso não quer dizer que os agricultores aqui são condenados a ficar atrasados. Não, a gente tem um conjunto de práticas que é possível que quando tiver acesso a isso, vai ser confirmado de que as opções de gestão, de maneio das áreas foram bem sucedidas. Mas é uma questão de tempo, vai chegar, né? Mas enquanto isso, não fique chorando, vamos trabalhar. Eu acho que tem outra coisa aí que é o... isso é uma opinião minha, né? A gente tem uma coisa com a agricultura que é essa ideia, é o pacote tecnológico que é passado para o agricultor, tipo bula, né? Tipo receita médica, faz assim, sim, assado. Obviamente que a gente chegou ao extremo de que essa receita, essa bula é quase igual no mundo todo. Agora, hoje em dia, essa começa a ser um pouco mais específica, mas a questão que tem por trás disso, e muitas vezes me preocupa mesmo na agricultura regenerativa, ou nessa tecnologia que vem surgindo, é que ela vem vindo da mesma forma. O agricultor está ali à espera da próxima bula para começar a trabalhar. Então, eu acho que também tem por trás todo um universo de educação ou de sensibilização para a necessidade de pensar diferente, né? De começar a ver a agricultura integrada de outra forma dentro de sistemas maiores, dentro do ecossistema, né? Dentro de um ecossistema. E acho que, para mim, a grande distinção está aí, que é o que não empata o sujeito de trabalhar. É o que possibilita que ele possa avançar mesmo sem ter tudo à mão, né? De certa forma, é o que você não vê aqui, a gente a maestria do desenrasque, a fazer, né? Porque não dá para ficar parado, a gente sabe que as coisas têm que avançar, tem que avançar de outra forma. Então, tem... Das pessoas, no fundo, se sentirem capacitadas para poderem pensar por si próprias, não é? Ou seja, terem conhecimento, perceberem de facto o que é que está a acontecer e estas interações e quais são os resultados para depois poderem
tomar as suas decisões e tirarem as suas aprendizagens. E por um lado, eu acho que o papel do agricultor tem vindo a ser pouco sexy, não é? Ninguém quer vir para a agricultura, já não é uma profissão de futuro, mas eu acho que isso vai mudar, já está a mudar, com pessoas mais jovens, com pessoas com outra mentalidade e com pessoas com conhecimento, que de facto sabem, que percebem, biólogos, de biologia, de ciências agrárias ou tecnologia, não é? Portanto, e levar aqui um bocadinho também o papel do agricultor como pessoa, de facto, com conhecimento, capacitada e capaz de tomar as suas decisões, para depois não ficarem reféns destes grandes grupos que, não é, que dão estas receitas, que têm interesse em dar estas receitas e depois as pessoas ficam inseguras, porque é muito arriscado, de facto é muito arriscado, mas é assim, se o agricultor está ciente que isto vai demorar tempo e percebe bem o que é o processo, está muito mais capacitado, não é? Para entrar neste processo. O problema é que dizer, veja lá, olha, nunca ninguém fez, depois a responsabilidade é sua, se isto correr mal. Os agricultores não podem estar na mão deste tipo de discurso, não é? Não é? Têm que ser capazes de tomar as suas próprias decisões, e conscientemente. E claro que os subsídios e que todos estes incentivos têm que apoiar também essas decisões, não é? Não podem continuar a apoiar aquilo que foram apoiando. E, portanto, vamos criando aqui uma rede entre nós, para irmos falando e partilhando boas práticas e conhecimento. Isso também acaba por ser um bocadinho o nosso objetivo. Eu acho que estamos todos com vontade de ir para o campo, não é, Dani? Eu ia fazer uma pausa, se calhar, eu ali uma... boa, ótimo. Sim, Ok. Não está um dia muito quente, Tá bem. se calhar fazer uma pausa. Eu vou